Pessoal, esse é o mapa então que nós iremos analisar, que está na página 14 do livro de vocês. Observem comigo que aqui na região sul, aqui está Ur dos Caldeus, bem aqui embaixo. O azul embaixo você logo vê que é o Golfo Pérsico, tá certo? Nós já vimos a hidrografia da região do Oriente Médio. Ur dos Caldeus está aqui, bem no extremo sul, bem no extremo sul. É daqui que começa a narrar os acontecimentos de Gênesis capítulo 11, versículo do 29 ou 26 até o 31. Observem que Abraão, ele começa a sua viagem daqui. Passa por Nippur, por Acade. Observe que o rio Tigre ele desce aqui, o Eufrates também. E ele vai beirando a parte de baixo do rio Eufrates. E ele vai lá na região norte, tá? Ao lado da Síria, como falei, lá na terra de Harã. Lá ele vai com seu pai. O pai dele morre em Harã, nessa região aqui, região norte, tá certo? E depois da morte então do seu pai, nós vamos ver o capítulo 12 de Gênesis. Deus chama ele e ele desce. Observe que ele vem beirando o mar Mediterrâneo. O mar Mediterrâneo está aqui. Ele começa a descer para a região sul, beirando o mar Mediterrâneo, certo? Ele atravessa toda a terra de Canaã, porque aqui é a terra de Canaã, e vai lá para o Egito. Lá no Egito. Ele fica aqui às margens do rio Nilo. Após um tempo, ele retorna aqui para Canaã e estabelece então a sua moradia em Berseba. Mas ele continua peregrinando nessa região aqui, tá certo? Então nós temos aqui Babilônia, tá? Temos a Síria, temos aqui a Pérsia, temos aqui embaixo o Egito, temos aqui o deserto da Arábia, né? Aqui, o antigo deserto do Sinai, tá? Temos aqui Canaã, essa região. Aqui está Tiro, Pôr de Tiro, Siquém, aqui está a faixa de Gaza, tá certo? Então nessa região aqui é aonde Abraão começa a peregrinar, como já falamos. Ele, o seu filho Isaac e o seu filho Jacó também nessa região aqui. Tá certo? Esse mapa nos dá uma noção clara dessa jornada de Abraão e nos faz compreender melhor a geografia dessa região. Daqui de Ur dos Caldeus até Harã ficam de 800 a 1000 quilômetros. Então foram muitos dias de viagem que Terá fez com Abraão, com Ló e a sua família até chegar em Harã. E daqui da região norte, de Harã até o Egito, nós temos mais quase 1000 quilômetros. Então Abraão viajou bastante para poder tentar se localizar de todo esse contexto da promessa que Deus havia feito para ele, quando disse: sai da tua terra e da tua parentela. Ele deixa então em Harã o seu tio, a sua família, e sai só ele, a sua esposa e o seu sobrinho Ló, para que Deus pudesse então cumprir agora o propósito na vida dele. Bom, pessoal, nessa região, nesse mapa, as margens do Mediterrâneo está onde estamos estudando, que é Canaã, tá certo? Já vimos esse mapa aqui, coloquei ele só para a gente poder se localizar. Então nós voltamos à terra de Canaã, a atual Palestina novamente aqui. Bom, depois então cerca de 100 anos de peregrinação na terra da promessa, Abraão então morreu com 175 anos. Por 100 anos ele peregrina nessa terra, porém ele não toma posse da terra, tá certo? Quem toma posse, como já disse, é Josué lá na frente, quando ele derruba Canaã e ele acaba distribuindo a terra para as 12 tribos de Israel, tá bom? Bom, então nós temos aqui que nessa altura, quando Jacó ele vai para o Egito, que lá está José como primeiro-ministro, são
70 pessoas. Nós vimos isso, como estudamos a matéria Pentateuco, né? Era uma tribo formada por 70 pessoas. Como falei, o regime tribal era estabelecido por Deus para que o povo não se corrompesse, não se misturasse, não tivesse relacionamento com povos diferentes, que Deus queria uma nação exclusiva para ele, de um povo que tinha o seu caráter e que tinha a obediência daquilo que ele tinha estabelecido. Então Deus tira um homem pagão de Ur dos Caldeus, uma cidade pagã, e transforma esse homem e coloca um novo coração em Abraão, para que ele possa agora então adorar ao único Deus. Tá bom? Aí nós vamos em Abraão no capítulo 12, ouvindo Deus chamar ele, Abraão, Abraão. Ele fala, eis-me aqui, Senhor, né? E logo aceita o desafio de ir para uma terra que ele não conhecia. Se percebe que Abraão não questiona, que Abraão, ele não fala, mas para onde eu vou? Não faz perguntas, ele aceita e vai. Não é isso? Por que Abraão tem esse comportamento? É justamente porque o pai dele, por fabricar imagem, dizia para ele, meu filho, nós fazemos muitos deuses, todos eles são deuses que temos que obedecer, que temos que adorar e tê-los como a nossa divindade. Mas no meio de todos esses existe um Deus, um único Deus, a qual nós não conhecemos porque pode ser qualquer um desses deuses. Quando Abraão escuta a voz do Senhor, no capítulo 12, automaticamente ele lembra disso. E ele percebe que aquele Deus que falava com ele, que era realmente o verdadeiro Deus. Porque os outros deuses nunca haviam pronunciado uma só palavra com Abraão e muito menos com seu pai Terá. Tá certo? E ele aceita então esse desafio aí, porque ele percebe que esse era o verdadeiro Deus que o pai dele falava, que existia no meio de muitos deuses. Então eles chegam ao Egito com 70 pessoas. Observem que nessa época que nós estamos estudando aqui a terra de Canaã, quem que habitava naquela terra? Era o povo cananeu. O povo cananeu, esse povo, como já falei, que vinha lá da raiz de Cã, uma nação, um povo que tinha uma maldição sobre eles, tá certo? Então o povo predominante da região era o povo cananeu, que habitava a terra de Canaã. Quando eles saem então em direção à terra de Canaã, você vai ver que lá na frente, quando Josué trava a batalha dele é contra os cananeus, os heteus, jebuseus, todos esses zeus aí que estavam ali. No mínimo 11 povos estavam ali. Você vai encontrar no capítulo 11 do livro de Gênesis, capítulo 10 e capítulo 11, falando sobre esses povos. Tá certo? Bom, nós temos aqui a permanência do povo de Israel no Egito. Percebe que Abraão vai para o Egito, depois Isaac, no capítulo 23 de Gênesis, ele quer ir para o Egito, mas o anjo aparece e diz para ele não ir para o Egito, mas Jacó desce para o Egito. Porque o Egito, as abundantes águas do rio Nilo, faziam que fosse uma região muito próspera na época. E lá eles vão e instalam moradia ali, porque José está como primeiro-ministro. E ficaram lá por 430 anos. Eu vou sugerir uma leitura para você em Êxodo capítulo 12, versículo 40. Você pode ler que você vai encontrar falando sobre isso aí. Tá certo? Então as 12 tribos se desenvolveram nesse período aí do Êxodo, esse período que eles ficaram lá em Gozã, lá na terra do Egito. Eles no mínimo saíram por lá, dessa região, com mais de 3 milhões de pessoas. Observem que entraram 70 e saíram praticamente 3 milhões de pessoas, tá certo? E praticamente esse número um pouco mais que acabou entrando na terra de Canaã lá na frente. Então nós vamos ver que essa terra de Canaã que nós vimos agorinha, que hoje é chamada de Palestina, Josué entra nessa terra. Então nós vamos um pouco mais à frente agora falar um pouquinho sobre esse período da história, quando Josué entra na terra de Canaã e ali então ele estabelece a divisão das tribos. Lembrando que a tribo de Levi, eles não receberam herança. Por quê? Porque eles foram chamados para serem sacerdotes diante de Deus. Mas as demais tribos, todas, eles receberam a herança do Senhor. Eu estou na página de número 15. Bom, pessoal, vamos lá. Na página 15 nós vamos falar sobre tribos da Palestina Oriental e Transjordânia, tá certo?
Bom, vou desenhar mais uma vez aqui a terra de Canaã, tá certo? Ó. Que é o mar Mediterrâneo. Eu vou traçar aquela linha, lembra? Aqui, Mar da Galileia, Mar Morto, ó, Mar da Galileia, certo? Eu quero que vocês tomem nota aí, Mar da Galileia, colocar só um MG, tá certo? Separado aqui. E aqui o Mar Morto, colocar MM, tá? E no meio disso aqui nós temos o Rio Jordão, tá? Vou colocar aqui RJ, Rio Jordão no meio disso aqui. Então, o que eu quero que vocês observem comigo? Vamos lembrar que nós temos que sempre dividir a região para compreender. Estamos falando só da Palestina, só da terra de Canaã, tá certo? Então, a região norte, certo? Região sul, região oeste, vou escrever aqui dentro do mar aqui, oeste, e a região leste, que é já para dentro do Oriente, em direção à Babilônia, em direção ao Irã, né, à Pérsia, tá bom? Eu estou só em Canaã. Então vamos lá. Nós iremos trabalhar aqui a divisão da Palestina, tá? Da seguinte forma: tribos da Palestina Oriental Transjordânia, na área 15, na página 15, perdão. Essa região aqui é toda chamada de região ocidental, porque ela está mais próximo ao ocidente, a região oeste. Tudo que está do mar ou do Rio Jordão para o lado direito é conhecida como região oriental, tá? Por que oriental? Porque ela aponta para o Oriente. O Oriente não está para cá, o extremo Oriente. Canaã está já quase fora da região do Oriente Médio, está à margem do Rio Mediterrâneo. Então, região oriental que nós vemos aqui, tribos da região oriental Transjordânia, são essas que estão para o lado de cá do Rio Jordão. Então nós temos duas aqui. Nós temos, nessa região, nós temos Ruben, certo? Nós temos Ruben. Qual outra tribo que nós temos aqui para a região oriental Transjordânia? Fica do outro lado do Rio Jordão. De acordo com o livro, nós temos também aqui Ruben e temos Gad. São as duas tribos que estão desse lado aqui, Ruben e Gad. É importante vocês saberem que eles estão, tá, do lado oriental, do outro lado do Rio Jordão. Aí nós temos tribos da Palestina ocidental ou Canaã. Por quê? Ocidental porque está em direção ao ocidente, e Canaã porque elas estão dentro da terra de Canaã, tá? Essa região, Rubens e Gad, eles estão também, porém estão mais apontados para o lado do Oriente. Quais são as tribos que nós temos aqui? Nós vamos dividir ela em Grupo do Norte, tá? Grupo do Norte aqui, lembra a divisão Norte, Sul, Leste, Oeste? Então eu vou dividir no meio aqui Canaã. Vou até pegar o lápis vermelho, tá? Ó, vou traçar um risco aqui, embaixo do Mar da Galileia. Aí vou passar um outro aqui, bem em cima do Mar Morto. Dividir a região em 3 partes. Eu tenho agora então, aqui, para compreensão nossa, o grupo das tribos que ficarão na região norte. Nós vamos chamar isso aqui de grupo do norte, tá certo? Grupo do norte. Quais são elas? Nós temos aqui Naftali, vamos lá, Naftali, qual outra? Aser, observe que é tudo do outro lado do rio. Aser, qual outra? Nós temos Zebulon. Zebulon. Então nós temos aqui 3 tribos na região norte, a região que está na parte de cima de Canaã, correto? Essa região aqui, pessoal, mais na frente, na época de Jesus, ela vai ser chamada de região da
Galileia. Então, lá no período dos juízes era chamada como região norte, com 3 tribos, Naftali, Ásia e Zebulon. Na época de Jesus era chamada de região da Galileia. Olha só, é importante sabermos, né, para saber Galileia, as mudanças que essa região então aqui, ela passou ao longo do tempo. Tá bom?